Bom, pessoal, antes da gente entrar na parte dos circuitos de comandos, vamos fazer uma retomada rápida da aula passada, tá? Na aula anterior, nós começamos falando da parte pneumática. Nós vimos que a pneumática usa o ar comprimido para gerar movimento nas máquinas, principalmente em aplicações industriais, onde precisamos de movimentos rápidos, repetitivos e com boa segurança. Também comentamos que antes do ar chegar ao atuador, ele precisa passar por alguns cuidados. Né? Falamos sobre a geração do ar comprimido, a importância do compressor, da rede, redistribuição, do tratamento do ar, porque o ar com sujeira, umidade, pressão incorreta pode prejudicar o funcionamento do sistema. Depois nós falamos dos atuadores pneumáticos, né? O exemplo mais comum é o cilindro pneumático, que pode ser de simples ação ou de ação dupla. É esse cilindro que transforma a energia de ar comprimido em movimento mecânico, como avançar, retornar, empurrar, prensar ou deslocar uma peça. Na sequência, vimos também as válvulas pneumáticas. Elas são responsáveis por direcionar o caminho do ar. Então, dependendo da posição da válvula, o ar vai para um lado, o cilindro vai para o outro, fazendo a haste avançar ou retornar. Então guarde essa ideia. Na parte pneumática, o ar comprimido gera força e movimento. O cilindro executa o movimento e as válvulas direcionam o ar para que esse movimento aconteça. Certo? Só que aí aparece uma pergunta importante. Como a máquina sabe o movimento certo de acionar uma válvula? Como ela sabe quando deve avançar, parar ou retornar? É justamente nessa ligação entre o comando e o movimento que entra a parte elétrica. A partir de agora, nós vamos começar a estudar os componentes elétricos usados no comando desse sistema. Vamos falar das botoeiras, dos contatos, normalmente aberto, normalmente fechado, dos contatores, dos relés, chaves fim de curso e sensores. A ideia é entender como um simples sinal elétrico pode comandar uma ação, uma ação pneumática, ou seja, o ar faz a força. Na verdade não é muita força, o ar faz o movimento, que se você quer força você vai usar a hidráulica. Né? Então, o ar vai fazer o movimento, mas o comando elétrico ajuda a decidir, né, quando essa força deve ser usada. Então, na aula de hoje, nós vamos começar por esses elementos de comando, de entrada, de sinais, para depois conseguir montar e interpretar circuitos eletropneumáticos com mais segurança. No finalzinho da aula, depois do intervalo, nós vamos fazer na prática um circuitinho para vocês entenderem melhor essa aplicação. Tá? Então vamos lá. Comandos elétricos em sistemas pneumáticos. Os três pilares do circuito são sinais, processamento e comando. Quem detecta e informa, né, são os botões, os fim de curso e os sensores. Eles vão detectar e informar para o sistema quando iniciar, quando retornar, quando fazer algum determinado movimento. No processamento, quem pensa e distribui são os relés, o relé de interface, os contatores, eles que vão fazer essa parte de processamento dos sinais. E quem vai comandar, quem executa a ação, são as eletroválvulas, as solenoides das eletroválvulas. Bom, comando das eletroválvulas. Imaginem que a eletroválvula ela é um porteiro. Ela que permite o porteiro permite a passagem das pessoas ou não. Né? No nosso caso aqui, a eletroválvula que vai permitir a passagem e o retorno do ar comprimido. Observando aqui nessa parte frontal, nós temos aqui a solenoide que vai gerar um campo eletromagnético e vai mover o carretel. O carretel é ele que permite a passagem do ar de um lado para o outro, certo?
Nesse caso aqui é uma eletroválvula de 24 volts, a bobina, 24 volts. Sinais, né? Os nossos sinais aqui vão a partir das botoeiras de comando. Nós temos aqui o botão verde, que geralmente é o comando 3 e 4, né? No terminalzinho dele aqui do bloco, ele tem o 3 e o 4. Quando é 3, 4 é normalmente aberto. No caso da botoeira vermelha, que é aqui o nosso cogumelo, que é o botão de emergência, não é o botão de parada, tá? Esse aqui é o botão de emergência. Ele tem os contatos 1 e 2. Então, quando é 1 e 2, o contato é normalmente fechado. É muito fácil de identificar. Contato vermelho, você já vai logo saber que é 1 e 2, é fechado. É verde, é sempre 3 e 4, normal aberto. Não tem como confundir. Outro sinal, nós temos aqui a chave de fim de curso. Essa aqui é responsável por fazer os nossos cilindros retornar à posição anterior, né? Geralmente o fim de curso ele é acionado mecanicamente. Quem que aciona o fim de curso? Uma parte da máquina, algum pistão, que seja até alguma coisa presa na esteira, que a hora que passar faz algum movimento. Ele vai acionar algum cilindro para fazer algum movimento, né? Então vamos lá, é uma chave mecânica ativada por contato físico. Ela fica posicionada estrategicamente no trajeto das partes móveis. Então vamos lá, a haste vem, uma peça uma parte da máquina vem, encosta no rolete e abaixa esse bracinho aqui que vai fazer o contato dentro da chave. Ainda nos sinais, nós vamos falar agora dos sensores de proximidade. A primeira imagem aqui, nós temos o sensor indutivo, né? O sensor indutivo, ele detecta apenas peças metálicas. E tem que ser uma distância bem próxima também, não pode ser muito longe. Questão de milímetros aqui, senão ele não detecta, né? Nós também temos sensores capacitivos, eu não mencionei a imagem aqui, mas isso é bem parecido. Vocês vão perceber que o capacitivo aqui o corpo dele é plástico, não é metálico, e ele detecta qualquer tipo de material, plástico, líquido, grãos. É muito usado em silos de café, máquinas de café, no caso empacotadoras de café. É muito usado o sensor capacitivo. Também é utilizado outros tipos de sensores, mas o mais utilizado é o capacitivo. E esse aqui é um sensorzinho magnético. Esse é o reed switch. Ele é instalado diretamente no corpo do cilindro para detectar a posição do êmbolo do interior do cilindro. Ele é usado mais para enviar sinal para CLP, para mostrar onde o cilindro está, né? Agora vamos falar do processamento, né? Questão de processamento, aqui nós vamos usar um relé de interface. Esse relé aqui ele é muito utilizado na indústria, até pela praticidade a parte física dele, ele é bem estreito, ele fixa bem no trilho DIN, fica muito bem organizado, né? Ao contrário daqueles relés maiores, mais grossos, que já caiu em desuso. Então a lógica por trás desse sistema aqui é o que? O relé é uma chave eletromecânica. Quando a sua bobina é energizada, fica aqui dentro da bobina, ele comuta os contatos auxiliares, né? Na verdade, aos contatos dele mesmo. Então aqui ele tem a bobininha de um lado e aqui ele tem os contatos. Em cima é um contato, embaixo é outro. E no meio da lâmina temos a lâmina comum entre os contatos. Aqui, ó, o A2, geralmente nós colocamos o negativo de uma fonte de 24 volts, corrente contínua. E aqui o A1 geralmente é o positivo. Na bobina é mais por questão de organização, porque se você pôr positivo aqui, o negativo e inverter, ela vai funcionar do mesmo jeito. Mas por questões de organização, o A2 é sempre negativo, tá?
Desse outro lado aqui nós temos 3 parafusinhos, um aqui, outro aqui, outro aqui. O central, ele é o comum. Ele é o comum tanto para o normal aberto quanto para o normal fechado, né? Essa cavidadezinha aqui, ó, a gente coloca uns pentes para poder fazer jampeamento. Se a gente colocar vários relés do lado aqui, nós vamos jampear. Dependendo do nosso projeto, a gente pode jampear um com o outro, né? Jampear só os comuns. Aqui desse lado, com certeza, a gente vai jampear a maioria dos negativos. Jampeia todos. Então não precisa ficar colocando um monte de cabinho, fazendo aquele monte de pontezinha de cabo. Você coloca um jump, um cabinho só, faz o cálculo para saber a corrente, é corrente baixa, né? Não vai ser muito alta, e faz a divisão do circuito, certo? Vamos partir para frente. Agora, uma situação de aprendizagem, eu coloquei aqui uma esteira de embalagens. O operador ele inicia o processo via botão, o nosso querido botão verde, normal aberto. O circuito começa a funcionar. Eu não coloquei aqui nada de circuito de motores, porque o nosso intuito aqui é só abordar a parte pneumática. Então o circuito começou a funcionar, as caixas vêm vindo por aqui. A hora que chega nesse sensor, o sensor vai detectar se a caixa é baixa ou alta. Quando a caixa é baixa, ele vai simplesmente pegar e fazer com que o cilindro empurre essa caixa para outra esteira. Quando as caixas são mais altas, ele permite que as caixas altas continuem o circuito na mesma esteira horizontal, a esteira principal, tá? Então esse é o circuito. Então nós vamos montar depois um circuito de retenção com um contator e usando o contato auxiliar para poder fechar esse circuito. Mais ou menos nós vamos gastar uns 20 minutos para poder fazer esse circuito como forma de avaliação. Nós vamos avaliar o aprendizado de hoje utilizando botoeira de normal aberto, botoeira normal fechada. Vamos usar um botão de emergência. Vamos usar um contator com bobina 24 volt, corrente contínua, uma fonte DC 24 volt. Vamos utilizar também aqui uma válvula de duplo comando. E é isso. Maravilha? Vamos para lá. O critério de avaliação, eu vou avaliar a questão de identificação, né? Como vocês vão fazer a seleção correta dos botões, dos sensores, das válvulas, dos relés. Então, a identificação dos componentes, a questão da funcionalidade, a lógica de autorretenção do contator, o retorno automático pelo fim de curso, né? E como segurança, eu também vou avaliar a segurança, respeito rigoroso às normas, tá? E é isso, gente. Depois do intervalo a gente continua.